Olá pessoal, vamos falar agora sobre a cultura do milho. O milho é uma cultura muito importante para o Brasil, tanto no aspecto econômico, pela sua participação no agronegócio brasileiro, quanto pelo aspecto social, principalmente para as pequenas propriedades, devido à sua versatilidade na produção de vários produtos utilizados na alimentação. O milho é uma cultura típica do pequeno produtor rural e que tem um papel importante na sustentabilidade alimentar. Ele é utilizado na alimentação humana e animal, sendo que o seu principal constituinte é o amido, que é um carboidrato, e isso torna o milho um alimento essencialmente energético. O teor de proteína no grão de milho é em torno de 9 a 11%, que é considerado baixo. Por exemplo, o grão de soja tem um teor médio de 36% de proteína. Além do baixo teor, as proteínas do milho são consideradas de baixa qualidade. Porém, o milho é um alimento indispensável na alimentação humana. O seu consumo pode ser de forma direta, por exemplo, o fubá e o óleo, ou indireta pelo uso na ração em suinocultura e avicultura. E o milho é o grão mais produzido no mundo, sendo que os Estados Unidos, China e o Brasil são atualmente os maiores produtores. E no Brasil, o estado do Mato Grosso é o maior produtor nacional de milho. Com relação à sua origem, o milho surgiu na região localizada entre o sul do México e o norte da Guatemala. É uma planta pertencente à família Poaceae, que é a antiga família das gramíneas, e a espécie mais cultivada é a Zea mais. É uma espécie anual que produz no verão, de porte ereto, monóica, ou seja, tem os dois sexos na mesma planta, que se reproduz principalmente por fecundação cruzada, ou seja, devido à morfologia da planta de milho, há uma dificuldade em realizar autofecundação. Então, a fecundação acontece com o pólen de uma planta fecundando o estigma da flor de outra planta. E ela está classificada no grupo das plantas C4, que é uma característica das gramíneas. Isso significa, na prática, que elas têm uma maior eficiência fotossintética em regiões com maior radiação solar. O fruto do milho é um cariópse, como nós já vimos, que é típico da sua família. Ele tem coloração amarela, mas pode variar desde o preto até o vermelho. Ele é composto de 4 partes ou estruturas físicas, que são o endosperma, que representa 83% do grão, e é constituído principalmente de amido. Nós temos o germe, temos o pericarpo, que é a casca, e que neste caso ela está fundida na semente e tem função de proteção contra a umidade, insetos e micro-organismos. E nós temos a ponta. E cada estrutura dessas se difere na composição química e na organização dentro do grão. Em relação ao ciclo de desenvolvimento do milho, ele é uma planta que tem o desenvolvimento muito influenciado pelos fatores ambientais, principalmente água, temperatura e radiação solar, ou luminosidade. É necessário que os índices desses fatores climáticos, principalmente temperatura, precipitação pluviométrica e o fotoperíodo, estejam nos seus níveis ótimos para que o híbrido de milho consiga expressar todo o seu potencial genético. Em relação à temperatura, ela tem uma relação complexa com o desenvolvimento do milho. A temperatura ótima para o milho varia para cada estágio fenológico da planta. Quando a gente fala em estágio fenológico ou fenologia da planta, significa as várias fases que a planta passa ao longo do seu desenvolvimento. Pode ser uma fase inteira, por exemplo, a fase de florescimento, ou subperíodos dentro de uma fase. A temperatura ideal para o milho, da emergência até a floração, fica em torno de 24 a 30 graus Celsius. Então o desenvolvimento do milho não está ligado ao número de dias, mas principalmente em relação às variações da temperatura que cada subperíodo do seu desenvolvimento passa. Então a planta de milho precisa acumular uma certa quantidade de energia, ou nós podemos também falar em unidades calóricas ou graus-dias, que é uma certa quantidade de energia que a planta precisa acumular em cada subperíodo do seu desenvolvimento para poder atingir o próximo estágio fenológico. E existe um método para relacionar a temperatura do ar com o desenvolvimento da planta, que é o método do grau-dias ou unidades térmicas. Esse método nos permite determinar a duração de cada estágio fenológico da planta. Assim, toda planta tem uma temperatura mínima, que abaixo desse valor ela paralisa o seu desenvolvimento. Também existe uma temperatura máxima, que acima dela o desenvolvimento é comprometido. No caso do milho, a temperatura mínima é 10 graus Celsius e a máxima é 30 graus Celsius. Então, de forma resumida, o método do grau-dias é a soma da temperatura média diária menos a temperatura de base, ou mínima, que no caso do milho é 10 graus Celsius. Conhecendo a exigência térmica de cada subperíodo da planta, é possível você estimar a duração e o surgimento do próximo estágio fenológico. E isso nos permite estimar o período ideal para a semeadura,
além do uso de insumos e a época da colheita, ou seja, ajuda no planejamento da produção. É muito importante saber o período ideal para o plantio do milho, porque o desempenho de uma cultura está muito relacionado às condições climáticas. E um dos fatores mais importantes na produtividade do milho é a relação fonte-dreno. Essa relação é muito dependente das variações ambientais. Quando nós falamos em relação fonte-dreno, nós estamos falando do processo de translocação de fotoassimilados, no caso carboidratos, da fonte, que são geralmente as folhas, onde eles são produzidos através da fotossíntese, e translocados para o dreno, que funciona como órgão de reserva, que no caso do milho são os grãos, onde eles irão se acumular principalmente na forma de amido. Então essa relação é dependente de luminosidade e da capacidade da planta de interceptar a radiação solar. Mas também, como nós já vimos, é dependente da temperatura e da umidade do solo. Então o desenvolvimento da planta é dependente de fatores climáticos. Só que nós temos também diversos híbridos de milho que têm um potencial genético de se adaptar às mais variadas condições ambientais. Assim, nós podemos dizer que para determinar o melhor período de plantio, é importante o produtor conhecer as exigências da cultivar e as condições ambientais da região onde o plantio vai ser realizado. A gente pode dizer que, no geral, para o milho, a época ideal é aquela em que o período de floração coincide com os dias mais longos do ano. E o enchimento dos grãos acontece nos dias com temperaturas mais elevadas e bastante disponibilidade de radiação solar. Isso tudo considerando que a umidade do solo seja adequada. Então a época de plantio vai ser diferente em relação às regiões do Brasil, porque vai depender das condições ambientais ideais para cada uma dessas regiões. Vamos falar um pouco agora sobre o milho safrinha. O milho safrinha recebeu esse nome porque ele é plantado depois da primeira safra, que normalmente tem um maior investimento pelo produtor e também devido aos riscos do seu cultivo fora do período ideal. Então nós temos a safra normal, que é plantada no início das chuvas, e após a colheita dessa safra se planta o milho safrinha, que apesar de não ter um período pré-fixado para o plantio, a semeadura acontece normalmente de janeiro a abril. E atualmente ele é plantado normalmente depois de um plantio de soja precoce. Então o milho safrinha é considerado uma cultura de risco, porque ele é plantado já no final do período chuvoso. Além do que nós estamos nos aproximando do inverno, onde nós temos temperaturas menores e também menor radiação solar. Mas o principal risco para o milho safrinha é o déficit hídrico. E devido a esses riscos que essa cultura está sujeita e a instabilidade da produção, há um menor investimento por parte do produtor, e isso vai resultar em menor produtividade. Devido aos problemas que o milho safrinha pode estar sujeito, por ser plantado no final das chuvas e com a proximidade do inverno, o seu ciclo pode alongar bem mais do que o milho normal, até um mês a mais, já que nós teremos menor precipitação, menor temperatura e menor luminosidade. Então, por isso, o produtor utiliza o milho super precoce, que tem um ciclo mais curto do que o milho normal. E com isso nós encerramos esse tópico e vamos então ao último tópico da nossa aula.